Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, trimestre que tem por título Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Meus amados irmãos, nós estamos na lição de número 4, a lição que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. Para esta lição, queridos, o texto áureo está no Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, aonde está escrito assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática para essa lição, ela diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe dessa lição está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 17, onde diz assim: E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão a André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Meus amados, os objetivos dessa lição são relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura, e também destacar a igreja como projeto de Deus e expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizado em uma posição geográfica. Ele disse: antes, o reino de Deus está entre vocês. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para, desde já, para algumas características importantes do reino. Como, por exemplo, fazendo uma comparação com os reinos desse mundo, com os reinos atuais, o que nós temos? Observe que nós vamos ter nos reinos atuais reis que são adorados por pessoas e que esses reis, eles têm esses reinos atuais, esses visíveis, esses que são palpáveis e acontecem em determinada localidade. Nós vamos observar que existe um protocolo a ser seguido, que existe uma maneira de falar, uma maneira de se comportar, tanto para as pessoas que fazem parte do reino, como para com o soberano do reino e a sua família, digamos assim, não é? E os seus descendentes. Quando o assunto é o reino de Deus, a diferença é que o reino de Deus, ele não é visível e ele não está localizado em determinado lugar nesse mundo em específico. O reino de Deus está entre vocês, mas ele não é visível nem está em uma posição geográfica. O significado disso, tudo que eu estou falando, é que o reino de Deus é espiritual, não é? E se o reino de Deus é espiritual, ele depende do Espírito. Ele depende da ligação do homem com Deus. Lembrem-se sempre, irmãos, que o Espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. E se aqui está dizendo que o reino de Deus é espiritual, significa que
depende diretamente da nossa ligação com Deus. Não é? Isso é importante. E tem outro detalhe. Como é um reino, ele tem as suas características. Ele só não é visível nem está em um lugar específico. Mas ele tem as suas características. Ele se manifesta por meio de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Né, irmãos? A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, a morte e Satanás. Então, a maior vitória do reino de Deus, que a gente pode relatar aqui, sobre o pecado, não é? Sobre a morte e sobre Satanás. Queridos irmãos, dito isso, eu quero começar dizendo a vocês que a Bíblia apresenta Deus como um rei, e que exerce o seu governo e domina sobre tudo que há, tudo que existe. O nosso rei, ele domina sobre tudo, tá certo? Ele é soberano. Sobre o seu reino, ele governa soberanamente. Ou seja, ele é o único que manda, não existe outro, né? Que, como nosso Deus governe, ele próprio governa. Então aqui eu quero apresentar aos irmãos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da relação, não é, do reino com a igreja. Então eu quero mostrar o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade, a realidade do reino de Deus no presente, né? Aliás, eu vou mostrar no passado, no presente e no futuro. Mostrar o reino de Deus nos 3 tempos verbais. Então a igreja ela é vista como parte desse reino. Quero mostrar aos irmãos que a igreja não é o reino, a igreja é parte desse reino. E por isso Deus estabeleceu a igreja para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino, não é? Então eu quero enfatizar para os irmãos a natureza do reino de Deus, mostrando 2 de seus principais aspectos, que é a espiritualidade e a santidade, e também abordar uma das mais sintéticas, porém, por que não dizer das mais abrangentes definições, apesar de sintética, mais abrangente, acerca do reino de Deus, que foi a definição, não é? Proferida pelo apóstolo Paulo. Então existem cruciantes esforços, não é? Também quero tocar nesse ponto com os irmãos, da parte do império das trevas, no sentido de deter o crescimento do reino de Deus. Porém, todos eles, não é, são em vão. Não é? Por que são em vão os esforços do reino da treva? Vou dizer, uma vez que o nosso governante, ou seja, o governante do nosso reino, ele domina sobre tudo e todos pelos séculos dos séculos. Então existem esforços, mas não existe sucesso, porque o nosso Redentor vive, o nosso Deus governa eternamente e soberanamente. Não é, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Queridos irmãos, para começar, vamos falar um pouco da natureza do reino de Deus. Então, dentre tantas características que eu vou abordar aqui, algumas, o reino de Deus no tempo presente, atualmente, né, na dispensação da graça, eu vou destacar aqui a sua espiritualidade. Então preste bem atenção, eu vou falar de alguns aspectos, mas eu quero destacar a espiritualidade do reino de Deus. Primeiro, destacando a espiritualidade, eu quero mostrar para os irmãos que o reino de Deus é espiritual. Então eu estou falando de um domínio espiritual. Não é? Nesse sentido, Deus começa a dominar a partir do coração dos seus servos. E esse domínio se dá através do seu poder. É importante aqui, meu irmão, destacar que Marcos 9:1, né, e João 14:23, não aponta para o reino numa perspectiva escatológica. Isso é, para o reino milenial de Cristo. Embora reconheçamos que este reino também tenha o aspecto escatológico. Então, quando Jesus diz que muitos veriam o reino chegar com poder, ele estava fazendo menção ao dia de Pentecostes,
né? No dia em que a igreja foi inaugurada pelo poder do Espírito, conforme Atos 1 e 8 e Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Então aqui também não estou falando de uma teocracia religiosa e política, né? Lembre-se que o reino de Deus, ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reinos desse mundo. Não é, irmãos? Deus não pretende atualmente, né, na presente era, ele não pretende reformar o mundo mediante ativismo social ou político. Não é dar força ou de ação violenta. Não, não é esse o objetivo. Vale salientar aqui, irmãos, que o reino espiritual, ele também se contrapõe ao reino do maligno. Se o reino é espiritual, não é? Também, se o reino é espiritual e ele se dá através do poder de Deus, então ele se contrapõe ao reino do maligno. E eu quero mostrar aos irmãos algumas características interessantes desse contraste, tá certo? Por exemplo, observe essa tabela aqui. De um lado nós temos o reino de Deus, que é espiritual, conforme Marcos 1,15. Do outro lado nós temos o reino das trevas, tá certo? Conforme Colossenses 1,13. E aí nós vamos tirar algumas características, e cada característica dessa aqui deve, irmãos, cravar a nossa fé em Cristo. Por exemplo, no reino de Deus, o rei é Deus. Soberano, eterno, único é Deus. No reino das trevas, o rei é Satanás. Então, isso aqui é interessante, porque se o adorado é Satanás, o reino é das trevas. Se tem características do inferno, o reino é das trevas e o rei é Satanás. Agora, se tem características do céu em conformidade com a Bíblia, o rei é Deus. E quem está no controle é Deus. Isso a gente deve colocar, por exemplo, colocar diante dessas características a nossa vida. Porque a Bíblia muda a nossa vida, a nossa maneira de ser. Então, no reino de Deus, o rei é Deus. Não é? No reino das trevas, o rei é Satanás. No reino de Deus, o rei que é Deus, ele é santo. No reino das trevas, o rei que é Satanás é iníquo. Por exemplo, se nós seguimos o reino de Deus, tudo que nós formos fazer, não é conforme a Bíblia Sagrada, tudo que nós formos fazer nos leva à santidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santos somos. Se alguém segue o reino das trevas, o rei é Satanás. E o reino é iníquo, ou seja, cada vez que você se aproxima de Satanás, você não vai ficar santo, você vai ficar iníquo. Então, cada característica dessa deve ser interpretada dessa maneira. Por exemplo, no reino de Deus, os seus integrantes são santos. No reino das trevas, os seus integrantes são ímpios. No reino de Deus, os integrantes nasceram de novo. No reino das trevas, eles não nasceram de novo. No reino de Deus, a verdade ela é absoluta. Não existe espaço para outra verdade. No reino das trevas, a verdade é relativa. Não é, irmãos? Ou seja, aceita-se outra coisa que não seja a palavra de Deus. No reino de Deus, respeita-se a lei dos homens, até o ponto em que esta não fere a lei de Deus, conforme Atos 4,19. No reino das trevas, criam-se leis que contrariam a lei de Deus. No reino de Deus, o Espírito Santo é quem domina. No reino das trevas, o espírito do anticristo é quem domina. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 3 a 7, nós aprendemos que os espíritos do anticristo já estão no mundo. Então, no reino das trevas, o espírito do anticristo é quem domina. Mas no reino de Deus, é o Espírito Santo quem domina. Que lição, né, irmãos? Que coisa forte. Tem um rapazinho na minha igreja que ele grita assim, é forte, Brasil. Uma criança, o Mateuzinho, né? Deus abençoe o Mateus e sua família. Também, queridos, o reino de Deus ele é santo. Então, além de ser espiritual, vá aprendendo essas características. Uma marca claríssima do reino de Deus é a santidade.
E está aqui nessa tabela, não é, irmãos? O rei é santo e os integrantes do reino também são santos. Então, uma das características aqui é a santidade. Desde o Antigo Pacto, desde o Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu a santificação como premissa maior para a sua dominação. Então, é interessante aqui observarmos que no Novo Pacto, os padrões éticos morais do reino de Deus, eles são ampliados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra constantemente no Novo Testamento, particularmente no Evangelho segundo Mateus, é mais claro. Quando diz, foi dito assim, eu, porém, vos digo assim. Né? Ou seja, Jesus vai além. Ele não contraria, ele vai além. Né? Ele amplia os padrões éticos do reino de Deus. Tá certo? Então, ele amplia por quê? Porque o reino de Deus requer santidade. E não existe santidade sem esforço. Né, irmãos? Também o reino de Deus é passado. O que eu quero dizer com que o reino de Deus é passado? Passado, lembrando que o reino de Deus já existia. Tá certo? Já existia. Ele não foi criado por alguém. Jesus Cristo, ele trouxe a mensagem do reino. Mas o reino que é eterno. Eu vou já falar que o reino é eterno. Então, a nação de Israel ela era uma monarquia teocrática. E o Senhor levantou no Antigo Testamento reis para o povo judeu e estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre o governante e a nação. Então, o objetivo de Deus, claramente, conforme a Bíblia, era preparar o caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel. Contudo, irmãos, por causa dos desvios do povo judeu e da rejeição do seu Messias, Jesus Cristo, né, o reino dividido foi retirado. Aliás, o reino divino ele foi retirado. Ou seja, Israel, na atualidade, não tem mais função de propagar o reino de Deus. Tá certo? Essa missão agora cabe à igreja. O povo judeu rejeitou Jesus Cristo como Messias. Então o reino divino foi retirado. Então agora a função de propagar o reino de Deus é da igreja. Israel, ele futuramente será restabelecido espiritualmente, né? Conforme escreve o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11, dos versículos 25 a 27. Tá certo? Então, agora a igreja tem a missão de propagar o reino de Deus. Também, queridos, o reino de Deus é presente. Então, o reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja por intermédio do Rei dos Reis. Atualmente, o reino divino está presente na vida dos filhos de Deus. Não é? Quem são os filhos de Deus? São os salvos em Cristo. São aqueles que foram libertos das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Então, através da experiência da salvação ou da experiência salvífica, é possível afirmar que toda pessoa nascida de novo em Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E aí, consequentemente, tem a sua vida governada através dos valores do reino. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Né? Cristo é o Senhor e é o Salvador da minha vida. Então o reino de Deus pode ser visto no coração e na vida de todo aquele que se arrepende, crê e vive o Evangelho. Então aqui você observa que não é um reino político ou material, não é por definição transitório e passageiro. Aqui eu não estou falando de coisa desse mundo, não é? Reino político, estou falando de partido político, materialidade, de um reino que é transitório, que é passageiro. Eu estou falando de uma poderosa, transformadora e eficaz operação da presença de Deus, não é? Através do seu povo, não é? Em e através do seu povo. Então o reino de Deus também é presente através daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados
e andam em conformidade com a sua palavra. Não é? Também, queridos, o reino de Deus é futuro. Então, o aspecto futuro desse reino que nós estamos falando, eu já falei do passado, no Antigo Testamento, atualmente, né, na dispensação da graça, que é a dispensação bíblica que nós vivemos, e também do reino futuro. Então, o aspecto futuro do reino de Deus, ele está ligado ao reino milenar de Cristo sobre a terra, por ocasião da segunda fase da sua vinda em glória. Então, até mesmo a criação inanimada, ela espera, tá certo? Por esse glorioso dia. Então, durante o milênio, conforme dito pelos profetas no Antigo Testamento, Jesus reinará literalmente na terra durante 1000 anos. E a igreja reinará juntamente com ele sobre as nações, conforme Mateus 25, 34, Apocalipse 5 e 10, também 26 e Daniel 7, 22. Então, o reino milenal de Cristo dará lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra, a nova Jerusalém. Não é? Então, aqui o reino futuro está ligado ao reino milenal, porque Jesus vai voltar, né, irmãos? Na primeira fase levará a sua igreja. Na segunda fase, ele reinará em glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por um período de 1000 anos sobre a terra. Glória a Deus! Como todos nós esperamos por esse momento tão especial. Queridos irmãos, também o reino de Deus é eterno, não é? O governo do reino, Deus criou os céus e a terra. Ele tem o governo de todas as coisas. Seu domínio, soberania e autoridade nunca terão fim, jamais terão fim. Então os reinos desse mundo, eles são transitórios, mas o reino de Deus é eterno, não é? O Deus soberano governa o mundo todo. O eterno, não é? Intervém na criação e na história, manifestando seu poder, sua glória, suas prerrogativas contra o domínio do pecado. Não é? Glória a Deus. E cabe-nos glória a Deus nessa lição. Também o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Não é? E da mesma forma, o profeta Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Então as escrituras, elas revelam um importante aspecto do reino de Deus, a universalidade, né? Ou seja, Deus é o rei universal, e como rei universal, ele tem um domínio absoluto sobre toda a criação, todos os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Né, irmão? Isso aqui significa que nada nem ninguém está fora do domínio de Deus. Tá certo? Nada nem ninguém está fora do domínio do Senhor. Queridos irmãos, também eu posso falar acerca da soberania de Deus e os acontecimentos do mundo. Preste bem atenção a essa explicação, que ela é bem interessante. Então, o que nós observamos é que o mundo segue seu curso. Agora, apesar do mundo seguir seu curso, Deus não deixou de exercer o domínio sobre o mundo, nem tampouco sobre o universo criado. Tá certo? Olha, você observa que se Deus não tivesse controle de tudo, ele não seria Deus. Não é, irmãos? Se Deus não tivesse controle de tudo, não seria Deus. Agora, deixa eu destravar aqui uma dúvida que pode acontecer, pode vir à cabeça dos irmãos. Ora, se Deus tem o domínio de tudo, então ele é a causa de tudo que acontece no mundo? Não, não, senhor. Não é? Deus tem o domínio, mas ele não é a causa de tudo que acontece no mundo. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus pecados, das suas iniquidades. E o que significa dizer que Deus tem o controle de tudo é que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem no mundo, essas ações, essa liberdade do homem, do próprio diabo sobre o mundo, ela não se sobrepõe à soberania de Deus. O diabo está solto no mundo jaz o maligno. Agora, isso aí não coloca ele acima de Deus. Deus domina sobre tudo e sobre todos.
Né, irmãos? Deus domina sobre tudo e sobre todos. Isso aqui é muito importante, os irmãos entenderam, não é? Então, embora o diabo e os homens tenham liberdade e permissão para agirem no mundo, mas Deus se sobrepõe a tudo isso. Deus está acima de tudo, né, irmãos? Ele é o rei do universo, ele domina sobre todas as coisas. Também o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Perceba uma coisa interessante, é que o Antigo Testamento, eu vou voltar a falar isso mais à frente, mostrar mais alguns detalhes desses aspectos aqui. Então, o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, que é a nação de Israel, para reinar sobre ele, né, e através dele, em um governo soberano e teocrático. Então, quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, não é, de forma soberana, exercendo seu poder teocrático sobre seu antigo povo, Israel. Por isso, era um reino sacerdotal. Então, da mesma forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Esse propósito de Deus, ele se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Então você observa que o reino de Deus no Antigo Testamento, ele fora dado à nação de Israel, mas a nação de Israel rejeitou o soberano. Então, é assim, para haver reinado, tem que haver reconhecimento popular. Irmãos, concordam comigo? Qualquer rei de qualquer mundo, uma das características do reinado é o reconhecimento popular. Por exemplo, teve um rei que recentemente ele foi coroado rei, historicamente, mas é uma história bem recente. E quando ele passava na rua, as multidões gritavam: Deus salve o rei. No dia que aquela multidão parar de gritar aquilo, ele deixa de ser rei, porque ele não tem o reconhecimento popular. Então, uma das preocupações de quem reina é o reconhecimento popular. Inclusive, na história de Israel, nós temos o filho de Gideão, né? Nós temos ali Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, que passou a se chamar Jerubaal, porque destruiu os altares de Baal. Então a Bíblia diz que Abimeleque se autoproclamou rei. E a Bíblia diz que o povo aclamava Abimeleque como se ele fosse rei. Então, se Abimeleque teve o reconhecimento popular, ele reinou. Agora, o primeiro rei estabelecido por Deus foi Saul, mas houveram outros reis que reinaram. Agora, voltando para cá, para os irmãos entenderem, o povo de Israel deixou de reconhecer Jesus Cristo como Messias. Como eles deixaram de reconhecer, então eles não são mais parte do reino. Não existe mais soberano. Né, irmãos? Agora, Jesus Cristo, ele elegeu a igreja. A igreja tem Jesus como soberano. E se ela tem Jesus como soberano, ela tem o papel de propagar o soberano. Né, de falar dos seus feitos, de testemunhar o seu favor. Né? Que história bonita, que coisa maravilhosa, né, irmão? É uma lição muito rica. Agora, o que o reino de Deus significa? Preste atenção, que se nós formos a Romanos, capítulo 14, versículo 17, nós vamos encontrar 3 aspectos importantes do reino de Deus. A Bíblia diz, Romanos 14, 17... Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é muito mais do que simples comer ou beber. Não é? O reino de Deus consistia em justiça, paz e alegria. E eu quero falar desses 3 aspectos agora. Primeiro, o reino de Deus significa justiça. E aí, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção a essas afirmações. A base da justiça do reino está no seu próprio soberano, que é justo. Né? O soberano do reino de Deus é justo. Então a base do seu reino é o próprio soberano.
Então, esse Deus justo, ele também justifica todos os integrantes do seu reino mediante o sacrifício de Cristo. Nós aprendemos, mas eu quero relembrar para os irmãos, que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos anistiados dos nossos pecados e somos declarados justos. Então, preste atenção que o nosso Deus nos justifica. Nós, como integrantes do reino, somos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, ele julga as causas da sua dominação com justiça, equidade e imparcialidade, né? Todos estão sujeitos ao mesmo julgamento. E aí, uma vez que fomos justificados, devemos deixar transparecer essa justiça a fim de que o mundo injusto se maravilhe diante de um reino justo. Tá certo? Justificados, devemos transparecer essa justiça através dos aspectos do reino. E aí, falando escatologicamente, o Senhor Jesus um dia julgará os salvos com seu tribunal. E os ímpios também. Os salvos serão julgados para ganho, né? Para os ganhos dos galardões, as recompensas, não é, irmãos? Os reconhecimentos da sua vida de fé, das obras que praticaram injustiça. E os ímpios serão julgados para condenação. Tá certo? Também o reino de Deus é paz. E essa paz aqui, ó, a paz que reina no reino através do próprio Cristo, que é o príncipe da paz. Aqui eu não estou falando de ausência de guerra ou de perturbação externa. Não é essa paz que eu estou falando. Tá certo? Até porque a igreja sempre enfrentou e ainda, enquanto estiver nesse mundo, ela enfrentará tribulações e perseguições. A paz que eu estou falando aqui é a paz interior, que é gerada pelo Espírito Santo nos salvos em Cristo. Tá certo? É uma quietude incondicional. Ou seja, independente do que estiver acontecendo em volta, não é, irmãos? O salvo em Cristo, ele tem paz. Ele tem uma quietude no coração. E essa quietude incondicional é o que nos leva a descansar mesmo em meio à tormenta. Tá certo? Isso aqui é muito interessante. E aí a gente pode falar de três coisas dessa paz, acerca dessa paz. Primeiro, a paz com Deus, que é alcançada através da conversão a Cristo. A paz de Deus, não é? Que habita em nosso coração. E a paz com os homens, não é? Uma vez que o reino de Deus, ela nos proporciona viver em paz com os homens. Então, falando escatologicamente, é importante registrar que no milênio, a paz que eu estou falando aqui, a paz que habita o interior daquele que é salvo em Cristo, ela tomará um aspecto universal. Todos os que estiverem no milênio, né, usufruirão, digamos assim, da paz universal, da paz de Cristo em seu coração, né? Uma vez que o próprio Cristo, ele será o governante. Meus amados irmãos, também o reino de Deus significa alegria. Então, referindo-se agora à alegria, ao gozo, não é, cujo fundamento é Deus, a alegria cujo fundamento é Deus, e que é produzida pelo Espírito Santo. Essa alegria, ela é constante, ela é perene, ela é persistente e é incondicional. Então, a prova disso é o fato do apóstolo Paulo escrever aos Filipenses a carta que ficou conhecida como a carta da alegria. E o interessante dessa alegria aqui é que o apóstolo Paulo escreveu dentro da prisão. E aí vem a pergunta, como pode alguém dentro da prisão estar feliz? Não é? É porque essa paz aqui, ela é produzida pela presença do Espírito Santo. Então, por diversas vezes, mesmo preso injustamente, o apóstolo Paulo, ele recomenda o regozijo para os crentes. Não é? Isso aqui diz respeito a um gozo inefável, a algo abundante em nossa vida. Então, os integrantes do reino são ungidos com óleo da alegria
né? Conforme Salmos 45, verso de número 7. E aí eu quero citar algumas fontes da alegria, não é, para os súditos do reino de Deus. E você com certeza vai identificar aqui por que você é tão feliz. Por que nós somos tão felizes? Porque a fonte da nossa alegria, as fontes, digamos assim, da nossa alegria, você vai ver que tudo vai convergir em Deus, que é a fonte principal, que é a fonte de fato, mas as fontes de nossa alegria não são desse mundo. Você vai ver a salvação. Quer ver outra coisa? Os atos poderosos de Deus. Você vai ver o Espírito Santo, a presença de Deus, a bênção de Deus e a nossa esperança. Ou seja, tudo isso converge em Deus. Então, são fontes ligadas a Deus. Então, a nossa fonte de alegria não é desse mundo, provém do céu. Por isso que nós somos felizes de forma incondicional, de forma persistente, de forma perene e de forma constante. Não é, irmãos? Agora, a igreja, não é, e as dimensões do reino de Deus. Falar um pouco da igreja e as dimensões do reino. Primeiro, o reino de Deus como uma realidade presente. E aí eu quero acrescentar algumas coisas ao que eu já falei. Então, se nós observarmos os evangelhos, nós vamos ver Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, o evangelista Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. E esse fato extraordinário, ele provoca ciúme e ira dos fariseus que acusaram Jesus de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Então, a resposta de Jesus, ela é reveladora nesse caso. Porque ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é, conseguintemente, chegado a vós o reino de Deus. Então você vê que nessas palavras, quando Jesus diz é chegado a vós, ou seja, chegou no tempo presente, nós vemos o seguinte, nós vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, que é a realidade, não é? A realidade do reino de Deus. Em outras palavras, não é? Com a vinda de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Jesus disse que o reino de Deus havia chegado. Então, esse reino não é algo subjetivo, é algo concreto e real. Ou seja, não é algo, não é uma conversa, uma história que é contada e que não tem a menor perspectiva de que ela aconteça um dia. Não. Eu estou falando de algo concreto. Eu estou falando de algo real. Eu estou falando de algo, né, irmãos, que independe da subjetividade. Pode o mundo todinho dizer que o reino de Deus não é real, mas o reino de Deus é concreto e real. Jesus veio e ele trouxe consigo o reino. É chegado a vós o reino de Deus. Não é, irmãos? É chegado a vós o reino de Deus. Onde está o reino de Deus, então? Então, o reino de Deus como realidade presente não está relacionado, e aí novamente eu digo, ao aspecto geográfico, tá certo? Mas com a presença de Jesus. Onde a presença de Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Então, se nós queremos o reino de Deus, nós temos que perseverar pela presença de Jesus. Que coisa bonita, glória a Deus. Então, em outras palavras, todas as vezes que pessoas são salvas, curadas, libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente ali. Porque somente através do reino de Deus é que pode haver salvação, cura e libertação do poder das trevas. Então, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, não é? Porque ele mesmo era a manifestação do reino, tá certo? Ele estava presente no ministério apostólico da igreja, na igreja primitiva, e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo atualmente, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Também o reino de Deus como realidade futura. E aí eu quero acrescentar, não é? Parece, não é repetitivo, mas acrescentar alguns pontos ao que eu já falei acerca do futuro.
Então, como o reino de Deus possui uma dimensão presente, assim como ele possui também uma dimensão futura. Então, esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele destaca alguns tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Ou seja, ele destaca pessoas que ficariam de fora, né, no tempo futuro. Então, embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, né, e mesmo sendo possível experimentá-la agora, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e passamos a andar conforme a sua palavra, então o reino de Deus também se manifestará na sua plenitude na era vindoura. E aí eu vou lembrar de novo para os irmãos o milênio, né, irmãos? Período de 1000 anos de reinado de Cristo sobre a terra. Esse período ele faz parte da dimensão futura do reino de Deus, aonde os aspectos que falamos há pouco tempo atrás, como por exemplo a paz que excede todo entendimento, a alegria, a justiça, tomarão caráter universal, aleluia, para a glória de Deus, né, irmãos? Hoje está em nosso coração através do Espírito Santo, mas num tempo breve, quando Jesus voltar, especificamente na segunda fase da sua vinda, esses aspectos tomarão uma dimensão universal. Glória a Deus por isso. Também eu posso falar sobre o reino de Deus nas Escrituras. E aí nós vamos ver o seguinte, ó. Vamos falar das Escrituras, levando em consideração o Antigo e o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o que é que nós temos? No Antigo Testamento, nós temos que a expressão reino de Deus não aparece. Tá certo? Não aparece. Mas, porém, todavia, apesar da expressão reino de Deus não aparecer, o Senhor é apresentado como rei de Israel. Por exemplo, Isaías 43 e 15. É o rei de Israel, da terra e também de todo o universo, né? Conforme os salmistas, nos Salmos 24, Salmos 47 e nos Salmos também de número 103. E várias outras referências, não é? Elas mostram a prerrogativa soberana de Deus sobre a criação. Então, todo o Antigo Testamento apresenta Deus como rei, não é? Como rei, ou seja, apresenta o reino de Deus. E aí vale a gente lembrar da característica eterna do reino. E aqui citando os Salmos 29, verso 10. Ele reina para sempre. Glória a Deus. Também o reino de Deus no Novo Testamento. E aí, se nós formos para o Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem a expressão reino de Deus, mas as Escrituras abundantemente mostram Deus como soberano, não é? Agora, no Novo Testamento, o reino de Deus é a mensagem central. A mensagem que foi apregoada por João Batista e que foi confirmada pelos ensinos de Jesus Cristo, não é? João Batista, que antecedeu Jesus, ele pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o fato de uma pessoa ser israelita e filho da promessa, não é? Por exemplo, não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Não é, irmãos? Porque as boas obras são resultado de um autêntico arrependimento. Então, a proclamação e a concretização do reino de Deus foram o propósito central do ministério de ensino de Jesus Cristo. Nunca esqueça isso, não é, irmãos? A proclamação e a concretização do reino de Deus foi o propósito central do ministério de ensino de Jesus Cristo. Então, o reino dos céus foi o tema da sua mensagem, né? E do ensino na terra. E aí nós temos que lá no Sermão da Montanha, Jesus conclama a multidão que ouvia buscar com diligência, não é? E em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não é, irmãos? Ele estava ordenando a todos nós, seus seguidores,
a buscar resolutamente, determinadamente o reino de Deus e fazer cumprir a sua vontade. Não é? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui para esclarecer uma dúvida que por acaso possa surgir entre os irmãos, porque se você ler os evangelhos segundo Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas pela ordem, você vai ver que duas expressões surgem. E essas expressões, acerca dessas expressões, nós já tivemos uma explicação em uma das revistas da Escola Bíblica Dominical em algum trimestre recente, que me recorda a memória. Mas aí é bom relembrar, não custa nada lembrar os irmãos, que no Evangelho segundo Marcos e Lucas, a expressão reino de Deus aparece com frequência. Agora, no Evangelho segundo Mateus, a expressão mais usada por ele, que aparece, por sinal, cerca de 34 vezes, é reino dos céus. Então, em Marcos e Lucas nós temos reino de Deus e em Mateus nós temos reino dos céus. Qual é a diferença? Ora, irmãos, o consenso teológico, e aí vamos recorrer ao estudo de Deus, né, e aos ensinos dos teólogos, o reino dos céus foi utilizado pelo evangelista Mateus. Eu vou dizer por quê. Porque Mateus escreveu para a igreja. Por um lado, nós tínhamos gentios que pregavam a circuncisão, inclusive como... Aliás, os gentios pregavam liberalidade, inclusive como requisito de salvação. Por outro, nós tínhamos judeus convertidos a Cristo, não é? Que pregava a circuncisão, por exemplo, inclusive como requisito de salvação. O evangelista Mateus escreve a esse povo. E falando especificamente sobre os judeus, dentre os judeus, eles rejeitavam o uso indiscriminado e constante do nome de Deus. Então, quando se falava para os judeus, se evitava falar do nome de Deus, porque por um suposto temor dos judeus. Eles não admitiam que falassem, citassem o nome de Deus em qualquer ocasião. Então, nós temos em Mateus, por esse motivo, o termo reino dos céus. Agora, se nós observarmos essas duas expressões, tanto o reino de Deus como o reino dos céus, nós vamos observar que elas são sinônimas. São expressões sinônimas, ou seja, falam da mesma coisa. E elas são também intercambiáveis, ou seja, elas se encaixam. Não é? Então, tanto no Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, nos evangelhos chamados de sinóticos, então a expressão reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Tá certo, irmão? Em resumo é isso, é a mesma coisa. E aí, vamos falar um pouco da igreja no contexto do reino de Deus. Falar um pouquinho da igreja. A igreja no contexto do reino de Deus. Aí você vai observar. É importante, eu já falei sobre isso, mas eu quero frisar, não é? Colocar aqui um pouco mais detalhado a distinção entre igreja e reino de Deus. Então aqui deve ser destacado que a igreja, ela faz parte do reino de Deus, não é? Agora, a igreja não é o reino de Deus em toda a sua expressão. E se você for olhar, o reino de Deus é mais amplo e envolve o povo de Deus tanto da antiga aliança como da nova aliança. Então a igreja, mesmo inserida no contexto do reino, ela não existia na antiga aliança, tá certo? Todavia, o reino de Deus já existia no antigo pacto. Então, os crentes que professaram Jesus no Antigo Testamento, que creram em Deus antes da vinda de Jesus, não é? Eles faziam parte do reino e farão num aspecto escatológico. Quando Jesus voltar para levar a igreja que ele vem buscar é a igreja de Cristo, a igreja universal, formada por todos os santos que estão vivos, mas também os que morreram em Cristo. Os que são e os que foram. Né, irmão? Isso aqui é muito bonito. Então, assim como debaixo do antigo pacto, em que Israel era a comunidade do reino,
a igreja é a comunidade do reino Novo Pacto. Tá certo? Então a igreja faz parte do reino. Ela não é o reino em toda a sua expressão. O reino é muito mais do que a igreja. Tá certo, irmão? Glória a Deus. É que nem quando a gente fala do céu. Eu ouvia os antigos falarem, e esses dias eu citei isso na igreja. Que eu disse, irmão, esse azul que vocês estão vendo aí não é o céu, não. O céu está além desse azul. Não é? Então a igreja expressa o reino de Deus. Então a igreja, aqui é importante a gente lembrar que a igreja, a gente aprendeu lá na primeira lição, que ela foi projetada por Deus, edificada e executada em Cristo, não é? E inaugurada pelo Espírito Santo. Isso a gente aprendeu na primeira lição. Então a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Isso aqui é importante a gente falar para eliminar aquele discurso que eu já ouvi, inclusive, de que a igreja é um improviso de Deus, né? Ou um remédio que ele fez para salvar a humanidade. Não é isso. A igreja não é um remédio, a igreja já foi projetada, né? Ela foi projetada e eleita por Deus antes da fundação do mundo. Não é? O que significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. E é por meio da igreja que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e potestades. Né, irmãos? É interessante, quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Os dons espirituais que capacitam o homem a serem participantes e executarem coisas que somente Deus poderia executar. Então, por meio da igreja, não é, irmãos? É por meio da igreja que o reino de Deus é conhecido sobre toda a terra. Tá certo? Então, a igreja expressa o reino de Deus. Muito importante isso aqui. Também a igreja é a mensagem do reino de Deus. Não é? Aqui eu quero destacar para os irmãos, enfatizar, é importante enfatizar isso aqui, muito importante, que pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Tá certo? Tudo que a igreja faz tem que ter por objetivo propagar o reino de Deus. É por isso que nós não fazemos determinadas coisas que o mundo faz. Porque o mundo faz coisas que relativizam o reino de Deus. Mas a igreja, ela tem que pregar o reino de Deus. E essa é a sua importante missão. Quando o apóstolo Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, ele recorda que pregou a eles o reino de Deus. Não é? Quando ele já prisioneiro em Roma, o apóstolo Paulo prega o reino de Deus, conforme Atos 28, 31. Os novos na fé eram considerados, conscientizados, aliás, da realidade do reino de Deus, conforme Atos 14, 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam, conforme Tiago 2 e 5. Então, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. E essa missão só é executada quando a igreja possui visão de reino. E aí, é importante, a sua igreja possui visão de reino? Se ela está propagando a mensagem do reino, ela possui visão de reino. Não é? Então, a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância o reino de Deus tem. Não é? Agora, isso aqui é importante. A igreja tem que saber o que o reino de Deus é e que importância o reino de Deus tem. Por quê? Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local ela sai da sua rota e ela envereda por caminhos, né, irmãos, que no lugar de aproximar, distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então, a esse respeito, Jesus foi bem claro quando ele disse, não é, irmãos, que o seu reino não é deste mundo. Ou seja, não é o papel da igreja se embaraçar com coisas desse mundo. A igreja tem que pregar a mensagem da salvação. E aí, queridos irmãos, eu quero terminar essa pré-aula lembrando a vocês que aqui eu falei e eu creio que os irmãos aprenderam um pouco mais sobre o reino de Deus aqui. Que lição, né? Que lição.
Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois o reino de Deus é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento, não é, presente do reino e herdará o reino. A igreja não é o reino, ela é parte. Agora ela é um instrumento presente, como parte ela é um instrumento presente e ela vai herdar o reino. Então o reino de Deus em sua plenitude, não é, ou na sua manifestação final, ele incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo como Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, também mostrei para os irmãos que na dispensação da graça, que é a dispensação bíblica que nós vivemos atualmente, o reino de Deus, não é, irmãos? O reino de Deus é espiritual e ele se contrapõe veementemente ao reino de Satanás. Não é, irmãos? Aí, lembre-se dessa verdade também. Os súditos de Cristo estão separados moralmente e espiritualmente dos súditos do maligno. E aí eu quero deixar uma mensagem, um apelo a todos nós. Não é, irmãos? Esforcemo-nos, pois, e sigamos ao Régio Dominador, uma vez que esse reino tomará proporções universais e subjugará definitivamente todos os seus inimigos, estando nós para sempre ao lado do Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que lição, não é, irmãos? Que lição maravilhosa, mais uma excelente lição que dá para a gente glorificar, não é? Como diz os pregadores mais novos, dá para a gente dar glória a Deus de pé em vários pontos, em várias verdades faladas aqui. Deus abençoe, uma excelente aula a todos. Lembre-se, os professores, de motivar seus alunos à próxima aula, a se interessarem por esse importante assunto tratado esse trimestre, que é a igreja. E também lembre os alunos, de convidarem outros alunos, outros irmãos que, por algum motivo, não estejam indo à escola dominical para também fazerem parte. Paz do Senhor, queridos, mais uma vez uma excelente aula. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui ministrando a lição de número 5. Forte abraço a todos.